Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Jantar pé de pizza aqui. Quando ele falou, pai, o Bozelli fez. Aí foi uma alegria toda, Não, jogo horroroso, hein? Jogo tosco. Não, jogo horroroso, vírgula. Jogo tosco. O que eu vi de jogo ruim, Nossa. o melhor jogo que eu vi foi do Fortaleza. Esse fim de semana foi Que foi um jogão. Agora, o jogo do São Paulo foi horroroso. O jogo do Corinthians foi horroroso. E o jogo do Corinthians, ô Flavinho, E sábado, além de ter sido horroroso... Não, mas Palmeiras e Santos foi legal. Além de ter sido, foi uma maravilha. Palmeiras e Santos ainda foi legal. Além de ser horroroso, a diretoria do Botafogo de Ribeirão Preto teve a coragem de colocar R$150 uma arquibancada. Não tinha ninguém lá. E Não, é a R$300 polícia que liberou. uma cadeira numerada. Tá louco. E o jogo de torcida única. Não tinha ninguém. Tinha ninguém. Mas ali no meio ali teve um problema aí de autorização, a polícia não permitiu. Tudo ali a bem, e se entrada de tivesse, se não torcedores. tivesse problema, também daria não do mesmo lotaria. jeito. Também não lotaria. 300, ó, o cara que pagou Absurdo. R$300, 150 pau, pra ver esse jogo, E o Botafogo vai cair, né? Esse estádio já Horroroso. dividiu. Esse estádio já Cadê o código dividiu. do torcedor agora? Esse estádio foi dividido ao meio em 95 na final Palmeiras e Corinthians. e o futebol desse jogo foi dividido em quanto? A seleção brasileira já jogou aí nos anos O Corinthians 80, decidiu o final de Santa Paulista Cruz é um aí estádio também. tão Isso, lendário. o primeiro jogo O Paulo César Capeta era em ponta direita no jogo da seleção ponta brasileira. direita, Tele Santana era o treinador da seleção. Mas Ontem não existiu absolutamente nada, além do gol do Gustavo. Gustavo não, Bozelli. Pra mim, Passe do Gustavo. 75% do gol do Gustavo. Enfim, olha lá, é a bola que ele colocou. Esse é o gol do Jairzinho contra a Itália na final do Ah, só porque eu falei isso, você copiou. Não, eu falei, você Falou sabe. nada. Não é lógico que eu falei. Eu cheguei aqui, eu falei na redação. Você falou inteira. isso? Falei pra todo mundo, falei igualzinho o gol do escutou Jairzinho. isso, O Gerson lança, o Pelé cabeceia. E o Jairzinho vem toca. pá. Não é bem assim, mas é bem parecido. E quem lança é o Pedrinho, né? Que entrou no decorrer do jogo. Que é uma luz que o Gustavo Corinthians também. tem. Rapaz, o Corinthians não pode abrir mão do Pedrinho jogando. Nessa posição. Nem meia esquerda. Tudo bem que o Corinthians tem o Não jogo dá com pra abrir raça. mão do Pedrinho armando a jogar. Vem cá, vocês estão nesse nhenhenhé hoje por quê? Não é? Pô, parece que eu tô nos shows que o Sormani gosta de jazz. Nós vamos dormir nesse programa. Fala do primeiro tempo. Foi uma coisa A tenebrosa. única coisa que teve no Cadê jogo foi o veemência brilho dos do senhores? Pedrinho. O brilho do Pedrinho quando entrou em campo. Opa. O passe. Olha lá o Pedrinho, ó. Dá uma olhada no Pedrinho, dá uma olhada no Pedrinho, ó. Vê se o Pedrinho é do Rambo, ó. foi tão Ó, cretino. Ó, olha lá. Olha lá, entra o Bozelli. Você comeu o quê? Você comeu uma torrada de Viu? Vem cá. Nutella hoje pra Por fazer quê? o programa, hein? Ah, você quer que eu diga o quê? O jogo foi uma porcaria. mas O então único fala, brilho então fala. foi tão desgraçado. Mas acabamos de dizer isso. O jogo foi uma porcaria. O jogo foi uma porcaria. O Corinthians não evolui. O time é aquele negócio, como diria aquele amigo meu, né, que também já faleceu. Não evolui e não contribui. Porque é o seguinte, o time do Corinthians não acontece nada. Não acontece nada no time do Corinthians. Aí você vai falar, jogou com o Botafogo de Ribeirão Preto. O time do Botafogo é primário, Tá com 4 pontos. O Botafogo... O time do Botafogo é o time que subiu pra Série B, mas tá correndo... primário o time do Botafogo. E o Corinthians não consegue construir nada. Mas como é que você constrói, Pascoal, com meio campo com 3 volantes? Ah, mas o Carille escalou mal ontem novamente. Ele colocou lá pra jogar lá o Ralf, o Júnior Urso e o Ramiro. Cadê a criação? não joga mais pra frente, não joga Então, mais mas pra não perto, joga, Flavinho. Essa leitura é Não, mas é o equivocada, seguinte, cara. você faz O Ramiro é o você cara bota mais 3 volantes? participativo na parte Olha, eu defensiva queria falar uma coisa, do que na mano. construção. Eu queria te cumprimentar, porque você é dos poucos jornalistas na imprensa que tem criticado o Carille. Todo mundo protege ele. Sim, eu não sei por que também. Você tem sido veemente nas suas críticas desde o início. Você, aliás, ficou muito feliz com a chegada do Carille. Sim. Você falou que era a maior contratação que o Corinthians fez, ainda até em tom de brincadeira, que é a maior contratação no futebol brasileiro nesse início de temporada. Mas o carinho, o afeto, a admiração que você tem por ele, pelo trabalho dele, não impede de você fazer as críticas que você tem feito. E com razão. Eu assino todas elas embaixo. Agradeço. Todas elas. E quando Obrigado. você fala dos... Obrigado. Você deveria dar nome aos Achei bois. legal. Porque Muito quando obrigado, você falar, Firmino, a galera agradeço que as protege palavras. o Carille, você deveria me citar. Verdade. É verdade. Um beijo, Pascoal, protege o Carille. Eu não nego, eu protejo o Não, Carille, sim, eu não tô agora. falando de você, não. Não, mas eu protejo sim. Eu acho que o Carille não vai ter um treinador. Agora, que o time do Corinthians jogando tá um horror. Horror, dá uma desgraça, não tem nada, dá sono. Você vê o jogo do Corinthians, você dorme.
Não acontece nada, é totó pra cá, totó pra trás, não tem nada. O primeiro tempo dá vontade de tomar um Brasil, um Buscopan. Ele agora, tem intimidade com a bola. Agora, uma coisa, eu acho que o Carille tem que ter a ciência. A defesa do Corinthians é Pedro Henrique e Marlon. A de ontem, a que jogou ontem. É a de ontem. Mas toda hora a gente fala que o Marlon é o melhor zagueiro do Corinthians e... O Léo Santos está indo pro Fluminense. Já acertou. Foi emprestado. E acho que é muito bom para ele. É muito bom pro Léo. Vai ser muito bom pro Léo. Pra ele jogar no Fluminense, pra ele evoluir na carreira. Mas vocês estavam falando que era Manuel e Marlon. Não, eu não. Eu colocaria o Manuel, Flavinho. É que o Manuel... Me defende. Quem eu falei que era? Você falou Pedro Henrique, não. Ele falou Pedro Henrique e Marlon. Eu colocaria pra jogar. Eu sempre falei Não, mas peraí, ó. Eu colocaria o Manuel. É que o Manuel ainda ele não está no ápice físico dele. O Manuel está bem abaixo do que ele pode render, inclusive na parte física. Não acho. Isso aí. Ô, Facincani, o Manuel no Atlético Paranaense ele jogou muita bola. A chegada no Cruzeiro foi muito bem. É que o Manuel ele passou por um período lesionado e depois aí ele ficou sem jogar porque a dupla de zaga do Cruzeiro já estava estabilizada. Dedé e Léo, os caras já estavam Manuel e Marlon. Então, com o passar do tempo, eu acho que essa vai ser a principal. É que hoje, Flavinho, até o Manuel conseguir adquirir o preparo físico ideal, vai demorar talvez um certo período. Não dá para estipular quanto tempo, porque isso varia de ser humano para ser humano. Mas com relação aí à dupla de zaga, eu acho que também, por exemplo, o Pedro Henrique e o Marlon, eu acho que poderia ser. Porque hoje o Marlon é o melhor zagueiro que o Corinthians tem no elenco. E eu não sei porquê o Carille, que é discípulo do Tite, que usava uma palavra chamada... meritocracia. Ele falava, o campo fala. E o Carille não tem feito isso. Mano, a pergunta é, contra o Racing, quem vai jogar? Marlon ou vai jogar ainda? Não, ele vai manter o Henrique. Manuel. Ele poupou os dois. E aí vai perder o jogo. De quarta. E outra, pra quarta-feira... Jadson tá fora. Pra quarta-feira... Então, o Jadson ele tá fora desse jogo, Benja, mas pode ser ainda dúvida, porque ele ficaria fora de 2 jogos do Corinthians e contra o Racing pode ser que ele até volte. Quem tá fora é o Júnior Urso, que não foi inscrito, né? Não foi inscrito. Se for Henrique e Manuel, do jeito que ambos estão jogando, perde o jogo. O pessoal do Racing tá... Perde o jogo. O Racing jogou contra o Independiente sábado. 3-1, né? 3-1. Você comentou esse jogo, né, Fazinho? Não, eu fiz ontem Boca e Defensa. Eu vou dizer um negócio. Jogou todo mundo do Racing, jogou todo mundo, time completo. O Cigali saiu machucado, né? Objetivo é o título. Eu vou te falar. O Cigali saiu machucado. O Cigali levou um trauma na cabeça e pra fora do jogo, a princípio. Esse é o jogo do Independente e o Racing, foi 3-1 pro Racing. Eu vou dizer um negócio, as pessoas não vão entender. Mais um gol do Lisandro e vão me xingar, óbvio, é normal. Ô Pascoal, o Pedro Henrique é um jogador que tem um estilo. Eu não estou falando que ele é tão bom ou melhor. Estou falando que ele tem um estilo parecido com o do Felipe, quando jogou no Corinthians, parecido um pouco com o do Balbuena. Não, estou falando estilo, eu não estou falando que é melhor. É um jogador mais técnico. Esse menino não pode ser reserva. Ele e o Marlon não podem ser reserva. Pra mim, a defesa com o Henrique e Manuel é uma montanha-russa, é uma emoção a cada um segundo. A defesa trem fantasma. Cada curva da bola é um susto. Cada curva que a bola faz é um susto. Olha pra mim. Então é o seguinte, acho que o Marlon, pra mim, é indiscutível. O Marlon é o melhor zagueiro que o Corinthians tem. Pra jogar contra o Racing, tem esse rapaz aí, esse Lisandro Lopes. É aquele mesmo, Lisandro Lopes, da seleção da Argentina, de jogar na Europa. Jogou no Internacional? Não, jogou no Internacional. Tá jogando no Inter e se machucou. É o cara que... O Racing vem com o time A? Hoje o Lisandro Lopes é o melhor atacante da América do Sul. Parece que sim. Lisandro Lopes, do jeito que estão em 2019. Lisandro Lopes, o Ricardo Oliveira e o Benedetto são os melhores centroavantes da América do Sul. O Gustavo Serrano está... Hoje saiu uma Ricardo Oliveira. Saiu uma notícia hoje no jornal inglês que o Watford, aquele mesmo clube inglês que tinha contratado o Richarlison, o Pomba, né, do Fluminense, estaria interessado no Gustavo por uma proposta de 40 milhões de libras. Nossa. Uau. Nossa, é muito dinheiro. Isso está naquele site teamtalk.com. Teamtalk.com. Dá mais. 5 é alguma coisa. Olha, estou falando o que está, eu não tenho essa informação. Inglês, eu estou falando que é uma informação que está lá no site inglês, né, nesse teamtalk.com, dizendo que... E aí você, semana passada, você falou, olha, depois que o Mourinho falou do Gustavo, daqui a pouco vai ter clube na Europa. Valorizou ele. Claro que sim. Mourinho fala, do jeito que falou, esse é um centroavante que jogaria no futebol europeu. Pronto. E quanto que é a multa dele mesmo? 50 milhões de euros. 40 de libras é quase a multa.
Não, mais? Não, ele está oferecendo 50 milhões de libras, o Benner falou. 40 de libras é quase 50 de euros a multa. Exatamente. Está oferecendo a multa. Se for assim... E te digo, se chegar... Embora. Se chegar... Nossa, vai embora. Vai embora. Não adianta falar, não vai, que vai. Barato, 200 milhões. Fica barato 200 milhões. E tem gente lá que tá assim, ó. Mas um jogador que o Corinthians quase não contava... Foi artilheiro da... Quase não contava não, Pascoal. Não contava. O Gustavo ferrou o Carille. Claro, não contava. Ferrou o Carille. Não tinha contratado o Bozelli. Eles estavam pensando aí, fala, pô, Wagner Love é titular, o Bozelli tenta encaixar, se não encaixar, beleza, é opção para banco e o Gustavo terceira opção. Só que pela bola que o Gustavo tava jogando, como é que tira o cara do time, Pascoal? Não tira. Tá iluminado. Não arranca o cara de lá. Iluminado. A boa fase, tá aproveitando a fase. E tinha gente que gostava do Roger, passado. Né? E tinha gente que queria o Roger, hein? Porrada no Benjamin de novo, hein? O Roger não, o Roger saiu disso aí tudo. Não, mas tinha gente que queria o Roger titular. Tinha gente. É você, Aí, critica ele. Não, era eu. Não, quando o Corinthians contratou o Roger, eu achei que era uma boa. Agora o Roger no Corinthians foi mal. Não, eu entendo no final do ano, que o Roger não tinha jogado nada, já tinha provado que não era atacante. Não, mas o Roger tá lá. Eu falei, gente, o Roger não tá lá, esqueçam com o Roger. Eu também falei, ele teve problemas de lesão no Corinthians também. Sim. Eu achava que assim como o Gustavo tá tendo Gustavo, né? Tá tendo essa oportunidade agora, acho que o Roger deveria ter também. Eu não acho o Roger inferior ao Gustavo, não acho. Eu acho bem Tá fazendo gol lá no Ceará, né? Fez gol no fim de semana também. Tá fazendo gol lá. O jogador que faz gol. O Roger a gente tem que entender que ele é um jogador que depende muito das bolas pelo lado do campo. Mesma coisa pro Gustavo. É um excelente cabeceador. E eu acho que o Gustavo no futebol inglês se cria. Deixa eu só dar uma correção aqui. Deixa eu dar uma correção que eu dei a informação errada. Obrigado pro Bessone que tá aqui nos assistindo. É uma correção. Eu me enganei aqui no negócio. É que esse site inglês, ele fala que o clube pagou 40 milhões de libras pelo Richarlison do Fluminense, né? E que tem dinheiro para gastar, tá? E que ele vai usar, como ele foi, o Richarlison foi vendido, né? Foi vendido pro Everton. E que o clube está com dinheiro e que vai investir num atacante da América do Sul e o Gustavo é um alvo do Watford, tá? Especialmente depois das declarações do Mourinho, né? Porque isso aí repercute na Europa. Quer dizer, o Mourinho vê o... Mourinho estava lá no futebol inglês. Por exemplo, olha só que coisa. Me parece que ele está morando em Londres. Eu não estou falando, pode ser que ele nem vá embora, pode ser que ele não saia. Mas esse é o problema, tá certo? Nós estamos no mês de fevereiro, o Gustavo chegou, marcou 6 gols, 7 gols, 6. É o principal. Acho que 3 assistências. É o principal jogador do Corinthians no ano, que só tem 2 meses. Pronto. Então, mas olha só aqui, olha essa coisa. Aí vem os caras e levam o Gustavo. Hoje, desmontou o time do Corinthians. Bola por bola, tá? Mas aí, peraí. Aí você tá botando a culpa aqui no universo? Não, a culpa é dos clubes, que não tem. Não tô botando o Palmeiras culpa. Que segurou. Não tô botando culpa, eu tô constatando. Se pagar 40 milhões de euros ou 40 milhões de libras, você tá dizendo que o próprio Corinthians... Gente, 40 milhões de libras hoje... 200 milhões de reais, vai. Qual que foi a venda do Richarlison? 44. 44? Eles não vão entregar 40 na contratação. Põe a vida do Corinthians... Resolve muitos problemas do Corinthians. Fora de campo, dentro de campo não. Quando o Richarlison deixou o Brasil para jogar na Inglaterra, ele vivia um bom momento como o Gustavo. O Richarlison ele é mais bola que o Gustavo, ele é mais habilidoso, ele faz outras funções. Então, bola por bola, o potencial do Richarlison é maior, para mim, de evolução na carreira. Agora, quando o Richarlison deixou o Fluminense para jogar na Inglaterra, ele estava na boa fase, ou tão iluminado como o Gustavo. Então, não seria uma novidade ou não seria uma surpresa o Gustavo daqui a 6 meses mantendo essa média boa de gols, sendo o principal atacante do Corinthians, com a vitrine que tem o Corinthians, que a gente sabe que, de uma forma midiática, o Corinthians é um clube que expõe melhor os seus jogadores em relação ao que o Fluminense conseguiu recentemente, até pelas dificuldades que tem o Fluminense. Então, por toda a valorização que o Corinthians pode dar ao Gustavo, esse cara pode chegar com peso, com essa média de gols, bem grande para ser contratado na Europa. Bom, olha, 45 milhões de libras, estou lendo aqui, vi em várias matérias, a negociação do Richarlison com o Everton, 45 milhões de libras, o que deve dar uns 50. Então, e por isso que eu perguntei, quanto é a multa do... 50 milhões de euros. Então, porque era para o mercado... Então, porque foi dito o seguinte, que ele renovou com o Corinthians, mas a multa não tinha aumentado. Que já era essa multa. Já 50 era milhões de euros para o exterior. Ah, tá. Mas eu também acho um valor bem alto, Sormani, principalmente para um primeiro contrato que o Gustavo tinha feito. Ele dobrou o é um valor aí extremamente alto, porque hoje no Corinthians, por exemplo, o Pedrinho
que é uma joia, né, Pascoal, da base, ele tem uma multa estipulada nesse valor aí para o mercado estrangeiro. Agora, com relação ao Gustavo, por mais que talvez o Watford tenha dinheiro para poder contratar um outro jogador da América do Sul, mas eu duvido que eles paguem 40 milhões de euros. Mas ele pode ir, Pascoal, pro futebol inglês hoje? Ele preenche todos os requisitos? Talvez ele preenche todos os requisitos. Pode. Pode. Não tem convocação. Na Inglaterra tem algumas Tem uma matéria aqui, Pascoal, tá dizendo o seguinte, que não é só o Gustavo que eles estão monitorando, não. O Lincoln do Flamengo também e o Martinelli, que jogou contra o Santos. Eu vi. E naquela vitória de 5-1 de Ituano, jogou super bem. É outro jogador. Até eles citam porque o Juninho jogou no Middlesbrough e eles têm uma relação com o Juninho também. Exatamente. Ou o Pedro, né? O Pedro é um cara que... Aqui eles não falam no Pedro. Porque o Pedro tá machucado. Mas vou te falar dos três hoje, eu contrataria hoje o Gustavo. Fácil. O Lincoln tá machucado. O Martinelli tem só 17 anos, você tá escrito ali. Quem tem mais potencial, o Gustavo ou o Pedro? E é considerado o melhor prospecto do Brasil. Mas o Pedro é bom de bola. O Pedro é bom, é isso que eu tô falando. Agora, voltando aqui ao Brasil, nossa, tá em raca esse programa, hein? Pô, vocês estão... Tem duas perguntas e foi... Olha aqui, ó. Aqui a porrada deve ser pro Mano. Vamos lá. O cara não cita, mas acho que é pra você. O Gabriel Carvalho, pelo amor de Deus. Vamos lá. Por que vocês puxam tanto o saco do Wagner Love? Aí ele põe aqui a opinião dele, aqui o que ele fala que eu não concordo. Ele fala que ele é muito ruim, não era pra ter vindo pro Corinthians, jogador caro e não vai ter retorno, mano. Então, eu discordo que ele seja muito ruim. O que eu concordo com você é a crítica com relação ainda, inclusive, à posição que ele tem atuado em campo. O Wagner Love jogando aberto, eu quando disse isso pro cara, ele falou, esse esquema que você usa, o Wagner Love não se encaixa. Não, se encaixa. Pô, o Wagner Love sabe fazer esse lado de campo. Não sabe. Você já tinha dado a letra pra ele. Dei a letra, que salvar o cara das críticas, tá vendo, senhor Mani? Aí os caras Explica pro telespectador quem você já salvou. Já salvei o Tite. Inclusive, humildemente me mandou um WhatsApp no dia que ele assumiu a seleção brasileira, senhor Mani, pegou e falou, cheguei aqui graças a você também. Falei, beleza. Revela. Você foi convidado para ser auxiliar dele e falou assim, do rádio eu não saio. Não, falei não saio. Eu prefiro ser a pedra do que a vidraça. E o outro é muito mais legal. Eu não. O Mano Menezes. O Mano Menezes hoje é queridinho em Minas. Inclusive, um abraço pro Mano Menezes, que tá sempre assistindo a gente. Muito mais. Mano Menezes falou pra você que assiste a gente ou não? Falou, ele mandou. Mano assiste a gente todo dia. Um abraço pra ele lá Abelão também. assiste a gente. Um abraço também pro Abelão. Mas o Abelão ainda não salvei. Mas o Mano Menezes e o Tite já. Mas você podia dar uma dica pra ele. O Abelão tá precisando. Verdade, o Abelão. Te falar também, irmão. Bom, tá tropeçando nas pernas aí com esse time do Flamengo. Vou fazer a parada técnica aqui, viu? Precisa trazer, dá uns negócios pra esses caras aí. Vamos ouvir o Fábio Carilli aí, treinador do Corinthians. O que ele falou depois da goleada ontem em cima do Botafogo de Ribeirão Preto? Vamos ver.